E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Tô num cenário diferente. Tô na casa da minha mãe. Bom, só de estar aqui, a gente já fica emocionado. Eu vim aqui hoje e eu comecei a ver umas coisas do meu pai, né? E vim contar pra vocês, né, como foi o falecimento dele. E só de eu vir aqui, eu já fico emocionada, gente. Dói demais. E vamos lá, gente. Perdi meu pai com 18 anos. E, tipo, o relacionamento que eu tinha com meu pai era, tipo assim, eu e meu pai dava mais certo do que eu e minha mãe. Hoje em dia a gente se dá muito mais melhor, sabe? Mas eu era a caçulinha do meu pai. Tipo, eu podia estar certo, podia estar errado, que ele me defendia. Então era, assim, era um amor muito grande entre a gente. E num domingo, na verdade, num sábado, eu não tava em casa. Eu não lembro se eu tava trabalhando, porque já vai fazer 2 anos. Eu não lembro se eu tava trabalhando, o que eu tava fazendo. Mas no sábado ele era pastor, ele tinha 2 igrejas. E em uma das igrejas tava, tipo, um irmão tava discutindo com o outro, sabe? Mas pelo Facebook. E aí eles veio aqui da onde meu pai trabalhava, que meu pai tinha uma bicicletaria. E vieram reclamar com meu pai. E eu não sei o que aconteceu ali, porque eu não estava. E meu pai ficou muito nervoso. Meu pai até discutiu, ficou muito nervoso. Só que não sabe, ele não falou nada pra gente. Nada, que tinha passado esse nervoso, nada. E tudo bem. Aí no domingo a gente foi pra igreja, né? Eu, minha mãe, meu pai, eu morava com eles ainda. A gente foi pra igreja, no domingo a gente passou o domingo inteiro em família. E tava tudo ótimo, tava, sabe, ninguém sabia de nada. E aí no domingo a gente passou o domingo em família, almoçamos todo mundo junto. E tava tipo tudo beleza. Meu pai não tava com nada. E no domingo à noite a gente foi na igreja. A gente participou do culto, tudo. A gente fez o culto normal e viemos embora. Na hora que nós viemos embora, meu pai falou assim: vamos comer um lanche hoje. E minha mãe já tava fazendo janta. E minha mãe falou assim: vamos. Eu paro de fazer a janta, eu acho que ela tinha só esquentado arroz, alguma coisa, a gente vai. Aí ele falou assim: eu tô brincando. E deu risada, gente. Aí a gente jantou, eu fui pro meu quarto, eles foram pro quarto deles. E coisa de 30 minutos que meu pai tinha brincado aqui na cozinha com a gente, a minha mãe começou a me gritar. No que minha mãe começou a me gritar, eu fui no quarto. E a hora que eu apareci no quarto, eu vi meu pai. Eu vi meu pai todo se torcendo, com a boca toda preta já. E eu gritava: o que tá acontecendo? Eu nunca tinha visto o papai daquele jeito. Ele tava segurando a mão assim e se retorcendo, com a boca já toda preta. E eu lembro que eu descia assim na rua, eu gritava, meu pai não. E no que eu comecei a gritar ali na rua pedindo ajuda, apareceu um rapaz de bicicleta.
esse rapaz subiu e tudo, só que aí eu tava no telefone ligando pra minha tia vir aqui, porque eu não sabia dirigir ainda, minha mãe tava muito nervosa. E eu ligando pra minha tia vir aqui ajudar a gente. E eu gritava, tia, vem aqui em casa. E eu lembro que uns irmãos de uma igreja aqui perto da minha casa estavam vindo embora. E viu o que estava acontecendo. Entraram aqui na minha casa, levaram ele. Pegaram pelas duas mãos, pelas duas pernas e levaram. E eu ajoelhada ali no chão. E eu ajoelhada ali no chão falando assim, Deus, não, tira tudo de mim, menos meu pai. Tira tudo de mim, menos meu pai. Menos ele. E no que a gente foi, eles levou e minha tia apareceu aqui e levou a gente no hospital. E eu lembro que eu falava o caminho inteiro, eu falava, gente, o caminho inteiro eu falava, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, não leva, Senhor, não leva, não leva, não leva. Tira tudo de mim, mas meu pai não. E eu lembro que chegando no UPA, minha mãe tava muito nervosa, muito nervosa. E eu fui chamar minha avó, a mãe dela. Aí foi eu e meu tio no carro chamar ela. Foi até na casa dele, o caminho inteiro, eu orando, o caminho inteiro desesperada. Eu lembro que eu cheguei na minha avó, falei, vó, meu pai, vó, vamos lá, ele tá no hospital. E eu lembro que eu fui o caminho inteiro, eu pedi tanto pra Deus aquele dia, mas eu pedi tanto. Eu acho que eu nunca tinha pedido uma coisa tanto pra Deus igual naquele dia. E a hora que eu cheguei lá, a gente entrou com o carro assim, minha família toda desesperada, gritando. Eu lembro que eu ouvi aquela cena, o carro nem tinha parado, eu abri a porta assim. A minha irmã veio falando que meu pai tinha falecido. Gente, eu gritei tanto, mas tanto. E até hoje vai fazer 2 anos já, até hoje eu não consigo aceitar. Foi tipo tão de repente, sabe? Foi uma morte tão dolorosa, muito de repente. E eu lembro que eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada, gente, que eu fiquei 2 noites sem dormir, revoltada, pensando, só chorando. E eu lembro que a enfermeira saiu depois ali na hora, acalmou todo mundo lá e me colocaram dentro do carro, levaram embora. E eu falava, eu quero ver meu pai. Mas já tinha sido tarde. E a enfermeira perguntou se ele tinha passado muito nervoso. E a gente falou que não, porque realmente ele não tinha passado nervoso com a gente. E ela falou que as veias do coração estavam inchadas. Eu não lembro muito bem, gente, porque na hora eu fiquei muito nervosa, muito. Porque as veias do coração, tinha alguma coisa ali no coração que mostrou que ele tinha passado nervoso. E aí depois, no mesmo dia, isso foi à noite, tudo à noite, era por volta de 11 horas, meia-noite. E aí eu lembro que meia-noite a gente foi todo mundo lá na minha avó, porque a gente não podia mais ficar no hospital. E o meu tio foi lá. E no que meu tio foi lá, a gente falou, né, que as veias do coração dele tinham inchado, que deu um infarte. E a enfermeira perguntou se ele passou nervoso. E aí no que a gente falou, meu tio falou que essas pessoas, que de verdade, gente, até hoje eu não consigo perdoar, sabe? Até hoje, gente, eu não vou mais na igreja, eu não consigo aceitar, porque meu pai, ele era um homem tão bom, ele trabalhava de segunda a segunda, tudo que a gente tem hoje é graças a ele, a minha casa que eu moro é graças a ele. Então, até hoje eu não consigo aceitar, e hoje essas pessoas estão vivendo a vida normalmente.
E quem sofre é a gente, porque de verdade a gente pode passar quantos anos for, vai doer do mesmo jeito. Pelo menos em mim, gente, dói do mesmo jeito. Eu não sei se foi porque eu vi a cena dele, mas dói muito, gente, dói demais, sabe? Se eu fico muito sozinha em casa, eu já fico pensando, igual agora eu tô sozinha na minha mãe, que ela vai chegar do serviço daqui a pouco, eu já tô assim, então dói demais e até hoje eu não consigo aceitar. E no que meu tio foi lá, ele falou que meu bebê tinha discutido, que meu pai bebeu até água com açúcar, ele tão nervoso que ele passou, sabe? A gente não consegue entender os planos de Deus, gente, de verdade. A gente não consegue, sabe? Tem hora que eu tô numa fase da minha vida que eu aceito, que eu vou na igreja, e tem uma hora que eu tô na fase da minha vida que eu tô revoltada, sabe? É uma dor que vai consumir na gente. Eu entrei, sabe, nas primeiras semanas, eu pedi a conta no meu serviço, entrei em depressão, sabe? Foi uma fase da minha vida tão dolorida, mas tão dolorida, gente, que até hoje dói tanto. É que nos primeiros dias você tem esperança da pessoa tá ali. De verdade, eu nos primeiros dias eu tinha esperança ainda, sabe? Eu não via mais ele aqui porque eu morava com ele, com a minha mãe. Então, foi muito difícil no começo pra mim, muito. Onde eu andava na casa eu lembrava dele. E doeu muito, gente, doeu muito. E eu acho que doeu muito também, porque eu não tinha um convívio muito bem com a minha mãe. Eu e ela brigava direto, a gente nunca se deu, sabe, gente? De verdade, quando eu era mais nova, eu nunca me dei com a minha mãe. Era sempre meu pai. E na hora que ele se foi, eu me encontrei totalmente sozinha. Foi uma das piores fases da minha vida quando ele se foi. Eu fui morar com a minha avó, com a mãe dele, por conta que eu não se dava bem com a minha mãe. Então, gente, foi a pior fase da minha vida, sabe? A pior fase. Sabe, você se encontrar totalmente sozinha mesmo. A única pessoa que eu tinha se foi, sabe? A única pessoa que tava ali, que me protegia, que me defendia, se foi. E eu entrei em depressão, mas por causa disso, sabe? Porque eu ficava pensando, agora eu tô sozinha, sabe? Não tem ninguém. Eu não namorava, eu não era casada, nada. Então, gente, foi a pior fase da minha vida. E agora, hoje em dia, graças a Deus, eu me dou super bem com a minha mãe, sabe? Tanto eu quanto ela mudou, tipo, da água pro vinho, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas que eu posso contar de verdade, que eu falo, que eu não, tipo, que eu tenho só na minha vida, é minha mãe e meu marido. Porque são as únicas pessoas que eu tenho agora, gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que Ele vai fazer eu aceitar, porque eu queria tanto, gente, sabe, parar e falar, não, foi Deus, sabe? Queria tanto parar pra pensar e, tipo, aceitar. Mas, não, gente, se eu ficar pensando muito, eu fico revoltada, eu fico perguntando para Deus o porquê que foi acontecer tudo isso, de repente. Porque ainda quando a pessoa tá numa cama, não que a gente entende, mas a gente já tá se preparando. E quando a pessoa se vai, tipo, de repente, ali coisa de 30 minutos, sabe? É uma dor insuportável, gente. E foi isso, eu queria me desabafar um pouquinho com vocês, pra cada dia vocês entenderem um pouquinho da minha história. Porque eu tô começando no YouTube agora e eu quero contar tudo pra vocês, abrir meu coração com vocês. Porque eu creio que daqui a pouco, né, daqui a uns anos, eu não vou ter só minha mãe e meu marido, eu vou ter minha mãe, meu marido e vocês. Então, eu quis vir trazer pra vocês ficarem sabendo de tudo, um pouquinho de tudo sobre minha vida. Um beijo, meninas, desculpa qualquer coisa, e foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até o próximo.